Hey there, how are you? E aí, pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta um pouco simples, talvez, mas com uma outra perspectiva, outras respostas. E a gente, assim, você precisa ter bem claro em sua mente por que você está estudando inglês, por que você está estudando idiomas, certo? E com isso a gente sabe como prosseguir, como organizar nossos estudos para atingir esse objetivo. E a gente vai desde oportunidade de trabalho, talvez oportunidades de estudo, fazer um intercâmbio, certo? Mas eu acho que você deveria ver o inglês como se fosse uma skill, certo? É uma habilidade. Mesmo que você não vê uso imediato, por exemplo, para que eu vou aprender inglês agora? Eu não preciso, meu trabalho não precisa, meus estudos não precisam do inglês. Mas veja como uma skill, uma habilidade. Porque em algum momento você vai usar o inglês, certo? Em algum momento pode surgir uma oportunidade que o inglês é obrigatório, certo? Então, é uma skill, aprender um idioma, saber um idioma, é uma habilidade muito útil, ainda mais nos dias de hoje. Você tem esse conhecimento, você se torna uma pessoa muito mais inteligente, muito mais interessante. Você pode usar isso no futuro. E também é uma ferramenta, é quase uma ferramenta, certo? Para você expandir seus horizontes, para você ler notícias em inglês, para você ler livros em inglês, o que você gosta em inglês, além de você conhecer outras culturas, curiosidades sobre países, sobre ah, outras pessoas, fazer amizades também. Então, não veja o inglês como algo, eu preciso para o meu trabalho. Daí fica um pouco meio chato, tipo, eu preciso para isso. Então você tem que encontrar, talvez mudar a percepção, essa perspectiva, e veja o inglês como uma skill, que vai ser útil. É uma ferramenta para a vida. Então, é, um, é, uma, é uma ferramenta de conhecimento. Você vai ser muito mais inteligente, você vai ser uma pessoa muito mais interessante, você vai conhecer, você vai ser independente, certo? Você vai procurar informações. Imagina quantas informações tem em inglês, muito mais em português. Inclusive, eu uso o inglês para estudar outros idiomas, porque tem muito mais recursos em inglês. Por exemplo, para italiano, eu procuro em inglês porque tem muito mais recursos em páginas, em blogs em inglês do que em português. Eu uso inglês para estudar japonês porque tem muito mais recurso. Então, eu estou usando um idioma para estudar outro, que não é a minha língua materna. E só pelo fato de ter muito mais recurso, certo? Agora do nada tem alguém fazendo obra, mas enfim, espero que vocês não escutaram. E outra coisa que eu acho que vocês. Que é interessante a gente ver, ter uma outra visão, certo? Você vê essa skill, mas a gente não pode parar no inglês, ok? Não pare no inglês. Não pare. Porque todo mundo fala inglês, certo? E quando você aprende a aprender, todos os outros idiomas ficam muito mais fáceis e você até aprende um pouco mais rápido, certo? Espanhol é super parecido com português. Isso é uma vantagem, certo? A gente consegue aprender relativamente rápido espanhol. Isso tudo depende do aluno, tá? Isso tudo depende de você. Se você quiser aprender inglês e rápido, depende de você. Tem tantos recursos, tantos professores que você pode se apoiar, mas depende de você no final das contas, ok? Daí depois o inglês, vai para o espanhol. Depois do espanhol eu acho interessante, talvez italiano ou o francês, que são línguas latinas, é um pouco parecido, vai te ajudar. Entende? Então não precisa aprender 5, 10 idiomas, mas vai lá, no seu currículo você sabe inglês, espanhol e italiano, por exemplo. Cara, isso aí está na frente de muita gente. Você tem 3 graduações. Eu tenho a opinião que saber o idioma é equivalente a ter uma graduação. Porque pouca gente tem inglês, pouca gente é fluente em inglês. É um curso para a vida toda e tem muita gente que desiste. Então, assim, é uma graduação, é o preço de uma graduação. Então, não pare no inglês. Você já aprendeu a aprender um idioma.
Por isso que eu falo que é interessante você meditar como você aprende, como você estuda, como você memoriza vocabulário, regras gramaticais, porque daí você aprende a aprender e usa esse mesmo raciocínio para outros idiomas, outras habilidades também, por que não? Aplicar essas mesmas, essa mesma estratégia para aprender uma skill como programação, enfim. Então, assim, veja o inglês como uma ferramenta, como uma habilidade que vai ser útil para sua vida inteira, não apenas profissionalmente, certo? Veja como uma habilidade útil e você não deve parar no inglês. Vai para o espanhol, que é mais rápido, entre aspas, ok? Vai para o italiano, entende? Então, você não precisa ser fanático, gostar de aprender idiomas, mas não pare no inglês, pelo menos um espanhol, certo? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se quiser aprender inglês em 2026, também veja meu curso, tá aqui embaixo. Beleza? E até a próxima. See ya! Bye, bye!